Olá, bem-vindo ao canal JG Band Dark Realities. A partir de agora, você entrará em um mundo de mistérios, suspense e tensão. Estejam preparados. Toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Uma figura sombria se esgueirava, habilidosamente fugindo das câmeras de segurança. Ao virar uma esquina, o Cavaleiro das Sombras se depara com o edifício de número 3171, imponente, totalmente automatizado. Sua segurança era de última geração, reconhecimento por íris, digitais, scanners, leitura do chip, uma senha mental única. Para adentrar aquela construção, era obrigatório passar por todas essas camadas de segurança. Mas isso não foi um problema. A figura obscura retira do bolso de seu sobretudo negro um aparelho, e em um clicar de botão, todas as camadas de segurança foram sobrepujadas. Um simples porteiro me daria mais trabalho, Pensou ela, com um sorriso sarcástico de canto de boca. Passando pelo saguão amplo do edifício iluminado pela propaganda do Ministério Central de Controle do Indivíduo, sobre a obrigatoriedade da manutenção do chip, e das implicações legais do não cumprimento, a figura se dirigiu ao elevador. Sua porta abriu-se automaticamente, e sem dizer uma palavra, a porta fechou-se, e o botão do quinto andar acendeu. O barulho do motor e a movimentação da máquina fez o coração da sombra acelerar. Um momento de punição, êxtase e concentração máxima se aproxima. tudo será perfeito. Ela pensou. O elevador se abre para um corredor comprido, quase na penumbra total, iluminado apenas pelas luzes vermelhas de emergência. Ao iniciar a caminhada rumo ao apartamento 507, as luzes de movimento começam a acender. A claridade repentina fere os olhos desconhecidos, acostumados com o breu e a névoa. A caminhada chega ao fim, a figura para em frente à porta 507. Acima dela há uma câmera, com a luz vermelha acesa. A figura quase mística levanta o olhar diretamente para a câmera, e instantaneamente a luz se apaga, assim como todo o corredor. O dispositivo eletrônico da fechadura da porta faz um som metálico sutil, e a porta se abre. Não há mais obstáculos. O artista estava prestes a iniciar mais uma de suas obras. A caminho da ocorrência, após receber a informação de um novo crime ritualístico, um holograma imenso na parede de um arranha-céus chama a atenção do detetive Carter. Não deixe para a última hora, renove seu chip intracraniano e não corra o risco de perder seus direitos como cidadão da colônia universal da Europa. Ele não conseguiu deixar de pensar nos ratos de laboratório que servem de cobaias. A vida deveria ser muito mais simples e as pessoas mais livres há 200 anos atrás. Pensou ele, que era conhecido por ser um tanto nostálgico e até analógico pelos colegas de uniforme. O sangue ainda estava fresco quando o detetive John Carter chegou à cena do crime. O cheiro de mirra misturado ao ferro oxidado fez seu estômago revirar. Não era sua primeira cena de homicídio, mas algo ali estava errado. Terrivelmente errado. No centro da sala, iluminado apenas pelas luzes piscantes de neon que invadiam a janela do quinto andar, jazia o corpo da agente Olivia Thompson. Seus membros estavam dispostos em um padrão familiar, uma macabra recriação do homem vitruviano de Da Vinci. Ao redor, velas meio consumidas formavam um círculo perfeito, suas chamas dançando suavemente na penumbra. Na parede, escrito com sangue ainda úmido, uma mensagem em símbolos que fez Carter franzir a testa. Como alguém conseguiu passar por toda aquela segurança? Murmurou para si mesmo, recordando os múltiplos scanners de retina. Leitores de chip e senhas mentais que precisou ultrapassar para chegar ali. Seu comunicador vibrou. Uma mensagem criptografada acabara de chegar. Detetive Carter. A voz metalizada de seu assistente digital ecoou. Você tem uma nova correspondência prioritária. Ele abriu o envelope digital, e seu sangue gelou. Na tela, uma única frase piscava. A tecnologia nos tornou deuses, mas nos esquecemos como sermos humanos. O assassino estava apenas começando. Londres, 2224. As luzes pálidas da cidade refletiam nos arranha-céus futuristas, criando um caleidoscópio de cores que dançavam nas poças d'água da rua.
A chuva, constante companheira das noites londrinas, caía silenciosamente sobre os drones de patrulha e os cães robóticos que guardavam as ruas desertas após o toque de recolher. Na delegacia central, Carter observava o holograma tridimensional da cena do crime. Algo no assassinato da agente Thompson o perturbava profundamente. A precisão ritual, a mensagem enigmática, a violação impossível dos sistemas de segurança, tudo indicava um perpetrador que conhecia intimamente tanto a tecnologia quanto a arte antiga. Um novo alerta piscou em seu terminal. Correspondência urgente, abertura possível apenas por reconhecimento de íris. Carter posicionou seu olho direito no leitor. Algo lhe dizia que, ao abrir aquela mensagem, não haveria mais volta. O caso da agente Thompson era apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio e profundo. Do outro lado da cidade, em um apartamento mergulhado em escuridão, uma figura solitária observava várias telas de monitoramento. Em cada uma delas, rostos diferentes, todos conectados por linhas vermelhas em um padrão que apenas ela compreendia. Em breve, Sussurrou para si mesma. todos entenderão. Seus dedos dançaram sobre um teclado holográfico, e uma nova mensagem começou a tomar forma. Para aqueles que brincam de Deus com chips e códigos, lembrem-se, até Ícaro um dia caiu. Thomas Hill acordou sobressaltado, seu chip neural pulsando com mais uma memória involuntária. No holograma projetado em sua retina, sua esposa sorria, jovem, viva, feliz. Uma imagem de um passado que ele pagaria qualquer preço para nunca esquecer. Mas o chip estava falhando. As memórias começavam a se misturar, realidade e arquivo digital se fundindo em um pesadelo tecnológico que ele não conseguia mais controlar. O aviso piscava insistentemente em seu campo visual. Atualização de chip necessária. 3 dias restantes. Falha na atualização resultará em perda de direitos civis. Ele ignorou o alerta, como vinha fazendo nos últimos dias. Que diferença fazia agora? Depois do que aconteceu com Pamela, nada mais importava. O que Thomas não sabia era que seu nome já estava marcado. Em um porão escuro, sua foto acabara de ser circulada em vermelho. O laboratório forense da Scotland Yard era um bunker de vidro e aço, enterrado 3 andares abaixo do nível da rua. Carter observava através do vidro enquanto o líder da equipe forense analisava as evidências do caso Thompson. Suas mãos dançavam sobre interfaces holográficas, decompostas imagens tridimensionais da cena do crime em camadas de dados. Você precisa ver isso. Disse ele, sem tirar os olhos das projeções. Encontramos algo impossível. Carter se aproximou. No centro da projeção, flutuava uma sequência de código genético. DNA. Perguntou ele. Sim. Mas observe isto. Ele ampliou uma seção específica da sequência. Este padrão é artificial. Como assim artificial? Alguém modificou o próprio DNA. E fez isso artisticamente. Ele pausou, escolhendo as palavras. Há uma assinatura aqui. Literalmente escrita no código genético. O sangue de Carter gelou. Consegue decodificar? Já decodifiquei. Ele projetou uma nova imagem. É um nome. Thomas Hill. Carter fica atônito com esta informação. Ele se levanta, fica andando de um lado a outro da sala como um animal enjaulado. Teorias inundam sua mente, possibilidades, motivos e meios. Momentos depois, Carter entrega o manuscrito à doutora Torrance, ela examina o documento e afirma. Faz sentido, a dor, a perda e a culpa são combustíveis poderosíssimos. Mas convenhamos, que dinheiro, vingança e traição são motivos muito mais fortes. Retrucou Carter. Em seu apartamento escuro, Miriam Smith acariciava as cicatrizes em seus pulsos. O cheiro de incenso de mirra a transportava para outro tempo, outro lugar. O convento. As orações. O silêncio. O pecado. Seu chip neural piscou com uma notificação. Arquivo de memória corrompido. Recuperação iniciada. Imagens fragmentadas invadiram sua mente. Sangue nas paredes de pedra,
Gritos abafados por orações, um rosto familiar distorcido pela dor. Ela tentou bloquear as memórias, mas era tarde demais. Seu comunicador vibrou. Uma mensagem. As paredes do convento guardam segredos. Não é mesmo, irmã Miriam? Suas mãos tremeram. Ninguém a chamava assim há décadas. A casa de Thomas Hill era um monumento ao abandono. Carter parou diante da porta, o mandado de busca pesando em seu bolso como chumbo. Algo estava errado. Era tudo conveniente demais. Não precisava do mandado, disse Hill, abrindo a porta antes mesmo que Carter batesse. Eu estive esperando por você. O interior da casa era um labirinto de garrafas vazias e memórias digitais corrompidas. Nas paredes, fotos de autoridades de Londres cobertas de anotações raivosas em vermelho. Sua esposa. Começou Carter. Como ela morreu mesmo? Hill sorriu. Um sorriso vazio. Você já sabe a resposta, não sabe? Está nos arquivos. No relatório oficial. Ele fez uma pausa. Mas a verdade está em outro lugar. A cela era fria. Hill fitava o teto, contando as manchas de umidade. Seu chip neural piscava freneticamente. Falha crítica. 2 horas para o colapso total. O som da porta se abrindo o arrancou de seus pensamentos. Uma figura misteriosa deslizou para dentro da cela, vestindo uma capa e com o rosto encoberto. A figura se aproxima de Thomas, sussurrando palavras inaudíveis que o fazem gelar. Ele sente um pavor incontrolável, um olhar de incredulidade e temor se refletindo em seu rosto. A figura sombria com uma rapidez quase sobrenatural desaparece antes que Thomas consiga reagir, e a solidão retorna à cela vazia e úmida. Na manhã seguinte, encontraram Rio pendurado nas grades da cela, com uma expressão de horror congelada em seu rosto. Em seu chip neural, uma última mensagem piscava. A arte da vingança é uma obra-prima que leva anos para ser completada. O detetive Carter recebe um envelope e ao abrir e virar o conteúdo sobre sua mesa, um pendrive cai, insere em seu notebook. Abre a pasta onde constavam 2 arquivos. Antes de abrir o primeiro, o comunicador de Carter vibra. Uma nova mensagem. Arquivo 1. Câmera de segurança da rua Brook 33, 22 de março, 23 horas e 47 minutos. A data da morte de Pamela Hill. Ao abrir o arquivo, surge o vídeo da câmera em frente à casa de Thomas Hill. Ele vê sua esposa saindo de casa, a gravação acelera, e horas depois, uma outra mulher bate na porta da casa de Thomas, ele abre a porta, eles se beijam apaixonadamente e entram. No canto da imagem, em uma esquina, um carro conhecido pode ser visto, era o carro de Pamela Hill, esposa de Thomas. A filmagem revela que Thomas estava tendo um caso, e sua esposa, ao ver a cena, arranca com o carro, transtornada. Momentos depois, o 999 recebe uma ligação de um acidente grave com uma vítima fatal. O primeiro vídeo acaba abruptamente. Carter clica no segundo arquivo, claramente é uma imagem ainda fresca na memória, é a gravação de uma bodycam, presa ao corpo do assassino de Thomas Hill, no momento da invasão, o diálogo cristalino, a voz do visitante, camuflada de efeitos digitais. Disse a figura, sua voz um sussurro metálico. Você sabe por que estou aqui? Sim. Respondeu Hill. Pela mesma razão que plantou meu DNA na cena do crime. A figura se aproximou. Não, Thomas. Estou aqui porque você esqueceu. Esqueci o quê? A verdade sobre aquela noite. Sobre Pamela. Sobre o que realmente aconteceu no laboratório Gênesis. Os olhos de Hill se arregalaram. O laboratório Gênesis. Um nome que ele havia enterrado tão fundo em sua mente que nem mesmo o chip neural conseguia acessar. Como você? Algumas verdades precisam morrer com seus guardiões. Carter encarava as 2 gravações em seu terminal. A primeira mostrava a verdade sobre a morte de Pamela Hill. A segunda. Tudo foi registrado. A verdade estava ali, gravada, mas quem estava por trás da manipulação das evidências?
Ryu não era o assassino, e sim mais uma vítima, a terceira neste jogo doentio em que ele era um mero peão. Devido ao glitch das câmeras, a única dúvida que ainda pairava no ar era: Thomas buscou seu fim, ou teve a vida ceifada? Meu Deus! Murmurou ele. Seu comunicador vibrou uma última vez. Cada peça tem seu lugar no tabuleiro, detetive. E agora, é sua vez de mover. Em seu porão secreto, a figura sombria escreveu um nome abaixo do nome de Thomas Ryu. Aaron Kosminski riscou de caneta vermelha os nomes. 6 fotos restavam no mural. 6 vidas conectadas por um passado que Londres tentará esquecer. Você, Ryu, já sentiu o peso da verdade. O julgamento das sombras deu seu veredito. Uma vida pela outra, um passado apagado, um passo mais próximo para a luz que iluminará a sombra de um esquecido. Um artista tão ou mais brilhante de Da Vinci será reconhecido pelas próximas gerações. 1 a 1. Sussurrou para as sombras. A arte precisa de paciência. Você teve a coragem de chegar até aqui? Interessante. Para não perder a continuação da história, se inscreva no canal, acione o sino para ser notificado, curta, comente, compartilhe e deixe suas teorias na aba Comunidade. Até a próxima, se tiver o coração forte.